Bendito seja o Cordeiro de Deus. Desejo estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Eu quero estar agradecendo a juíza Daniele Pellegrini, da 2ª Vara de Execução de Cachoeiro de Itapemirim, que me permitiu a estar aqui essa manhã. Louvo a Deus também pela vida da minha diretora, doutora Cláudia, diretora da APAC, do Presídio Penitenciário de Semiaberto Cachoeiro de Itapemirim. Louvo a Deus pela vida da Nara, encarregada de segurança e disciplina, a qual nos permitiu estar aqui. Louvo a Deus também pela vida da Zilma, que foi a ponte de comunicação com o Ministério Batista Kidaban em Cachoeiro de Itapemirim. Louvo a Deus pela vida do grupo de evangelismo da Igreja Batista Kidaban, que tem impactado o povo ali naquele presídio. Pessoas que choram, que abraçam o seu Joaquim, a sua jovem esposa Ana Lúcia, não é isso? A outra jovem que acompanha esse trabalho tão amoroso. O nosso amado também que está lá. Esse jovem aqui, 17 anos, né? Octogenário, que vai lá com a sua gaita, toca e tem impactado. Trago um abraço de Felipe, que foi membro dessa igreja no ano de 1998, 99, 2000, 2001, e um super abraço que ele mandou para o senhor Luiz, pai do Igor. Eu não sei quem é. Faça, se você tiver assim, faça assim com as suas mãos. Senhor Luiz, pai do Igor. Não? Então, que Deus possa abençoar. Louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo, que me permite estar no plenário renomado. Amém? Que Deus possa abençoar. No decorrer de 7 dias da minha saída temporária, eu aproveito para estar viajando e pregando, cumprindo os convites, né? Em outubro tivemos no Rio de Janeiro, pregando na Assembleia de Deus, Ministério de Nova Campina, no Rio de Janeiro, em Caxias. Foi um trabalho excepcional, ótimo, e eu sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santa Cruz da Serra, e estamos fazendo a obra do Senhor, amém? Hoje se encontro no deserto, ainda estou privado da minha liberdade, mas conheço o meu índole diante de Deus, e o perdão a qual Deus me concedeu, amém? Sei que a igreja já vem de um culto de escola bíblica dominical. O culto mais importante da igreja é aprender, amém? Então, falando em aprender, o meu professor de história, César, ele olhou para a minha pessoa e falou: Adailton, depois que terminar de lecionar, você me concede 5 minutos? Eu falei para ele: a honra é minha de conversar com a pessoa catedrática. E quando fomos para o corredor da escola, ele falou: não estou diminuindo o Deus que você serve, mas eu viajei e estudei o Mar Vermelho. Na travessia do povo hebreu, a água estava no tornozelo de qualquer pessoa. Então eu olhei para ele e comecei a sorrir e glorificar o meu Deus. Eu olhei para ele e falei: você crer o que é verdade nesta passagem? Ele: sim. E eu comecei a sorrir, abraçar ele. Ele falou que era para mim ficar triste pelo que ele que tinha descoberto. Eu falei para ele: então o senhor está dizendo para mim que o meu Deus é mais Deus ainda. A história diz que todos morreram afogados, ou seja, pessoas em carruagem, pessoas em cima de cavalo, alazão não estava em cima de jumentos, e a Bíblia diz que todos morreram afogados. Somente aqueles que creram no Deus do céu que serve nesta manhã. Levante as tuas mãos assim, ó, para o alto e dá um glória bem bonito para Deus. Diante de tantos porquê, tanta catástrofe na terra, eu perguntei a Deus: Senhor, por que o Senhor fez o homem com a capacidade de pecar? Não foi uma pergunta, é uma acusação. Não sei se você já ficou nítido na minha palavra que eu falei. Porque o Senhor fez o homem com a capacidade de pecar. Então, aquele momento fúnebre, depois eu fui impulsionado pelo Espírito Santo e perguntei novamente: Senhor, por que o Senhor fez o homem com a capacidade de pecar? Então, eu fui mérito da resposta. Deus falou para mim: Adailton,
Não existe um ser moral sem liberdade. A liberdade é um dom que eu dei ao homem, liberdade de escolha, de amar, de ir e vir, mesmo que ele use desta liberdade para rejeitar e desacreditar na minha pessoa. Então, naquele momento eu fiquei calado e falei novamente: Senhor, porque o Senhor permite os fortes pisar no fraco? Ele falou para mim, obtive também a minha resposta: Adailton, a questão é que você interpreta da forma que muitas pessoas interpretam. A questão é que você visualiza da forma que muitas pessoas estão olhando. Nunca foi assim na história. Isso que você está criando é algo fictício. Ou seja, existe dois tipos de história: história com R e história com H. História com E é aquilo que você cria. Aquilo que você cria no mundo. Um mundo cheio de dor para que você possa viver bem. E o mundo, a história com H é uma história real. Na história H, que é a história real, você vai ser protagonista dessa história. Então existe traição, existe fome, existe desespero, existe perseguição. Então eu falei: por que o Senhor permite os fortes pisar nos fracos? E eu obtive a minha resposta. Então Deus falou assim para mim: Adailton, é o contrário. Os fortes não pisam nos fracos, é os fracos que pisam nos fortes. Somente os fracos fazem separação. Somente os fracos fazem fofoca. Somente os fracos não participam do evangelismo. Somente os fracos poluem. Somente os fracos não compartilham mais. O maior crescimento da história da igreja é da igreja primitiva, quando eles partiam, eram unidos no partir do pão. Então, vira para o seu irmão que está ao seu lado e diz: meu irmão, eu te amo e estou orando por você. Amados, então, na pergunta do meu professor, eu falei para ele, César, eu falei: professor, o senhor conhece Guimarães Rosa? Ele escrevendo o seu livro O Grande Sertão. Ele falou: não. Então, professor, leia esse livro, porque ele diz que mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. Abracei ele e fiz uma oração. Quero estar pedindo permissão, pastor, convidar a igreja para que se coloque sob os vossos pés. Abra a sua Bíblia no livro poético de Salmos, de número 31. Versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 11 e versículo de número 12. Livro poético de Salmo, de número 31, versículo de número 1, versículo de número 2, 3, 11 e 12. Quantos acharam, digam amém. Bem bonito para o Senhor. Diz assim a narrativa deste livro: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, se o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome. Tu me conduzirás e me guiarás. Versículo de número 11. Tomei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua, foge de mim. Versículo de número 12. Estou esquecido no coração deles, como morto sepultado e como um vaso quebrado. Por gentileza, estou esquecido no coração deles, como um morto sepultado e como um vaso quebrado. Fecha a tua vista em nome do Senhor. Deus, eu te exalto nesta manhã, porque o Senhor é a fortaleza daquele que precisa de abrigo, o Senhor é a força do fraco e a grandeza do pequeno.
Eu tenho certeza que o Senhor se inclinou, ó Deus, e olhou para um país por nome Brasil, no estado do Espírito Santo, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Ó Deus, se encontros remanescentes da fé nesta manhã, que a nossa fé possa ser um propulsor, que possa subir e mover as engrenagens das comportas do céu, e depois de ela aberta, ó Deus, assim como o Senhor trovejou e relampeou durante 6 dias no Monte Sinai, que a tua nuvem de glória possa estar sobre este lugar. Isaías diz que a tua glória, ela vem como uma inundação de água. Ó Deus, eu não sei se há pessoas que sabem ou não sabem nadar nesta manhã, mas eu tenho certeza que a tua glória já está neste lugar, porque há povo nesta manhã que veio aqui para te adorar. Pessoas poderiam estar em casa assistindo televisão, pessoas poderiam estar na esquina conversando sobre a vida do seu irmão, mas eles dedicaram a te adorar nesta manhã. Então eu te entrego desde já, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aquele que crer, possa tomar os seus vossos assentos e dar uma chuva de palma para o Senhor. Senhoras e senhores, eu fico feliz de estar olhando para esse jovem, né? Senhoras e senhores, no ano de 1800, chegamos o primeiro bilhão de pessoas. No ano de 1930, chegamos o segundo bilhão de pessoas. No ano de 1960, chegamos o terceiro bilhões de pessoas. No ano de 1974, eu tinha apenas 1 ano de idade e chegamos o 4 bilhões de pessoas. No ano de 1988, chegamos o 5º bilhão de pessoas. No ano de 1998, chegamos o 6º bilhão de pessoas. No ano de 2008, chegamos os 7º bilhões de pessoas. Estamos na casa de 8 bilhões de pessoas. E viver já não é mais fácil. Se viver fosse fácil, a vida não seria uma vida, seria uma novela, aonde nos daria a oportunidade de criar uma história sem dor, uma história sem abandono, uma história sem lágrima, uma história onde você cria, onde você não vai existir diferença social, intelecto ou estética, mas quando nós fazemos parte de uma história real, a história real que nós vivemos, existe sim pessoas abandonadas, existe diferença social, intelecto ou estética. Viver no mundo que nós vivemos sem esperança é viver um suicídio. Uma pessoa sem esperança é alguém sem sonho, sem otimista e sem futuro. Quando não há esperança, o desespero toma conta da vida. Aparecem então os pensamentos derrotistas e surge o fracasso. Mas nós que temos esperança, temos uma mente positiva, uma mente que nós ajudando os nossos irmãos. Pessoa com esperança, ele não desista de lutar, levanta-se quando cai, acredita na direção de Deus e conserva a sua alegria de viver. Somente aquele que crê, meu querido, faça assim bem bonito para o Senhor. Somente aquele que crê, diga um amém. Senhoras e senhores, olhando na narrativa deste livro, quero estar apenas abordando o tópico aqui, esquecido no coração deles como um vaso quebrado e um morto sepultado. O que leva um homem que diz Atos dos Apóstolos, diz a narrativa que Davi, segundo o homem, coração de Deus. O que leva uma pessoa a dizer que está morto sepultado. No capítulo 38 de Isaías diz que os mortos, a sepultura não pode louvar e adorar a Deus. No versículo de número 39 do capítulo 38, diz que somente os vivos adorarão a Deus. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Não importa as diversidades que alcançamos, que está à nossa frente. O que importa é saber que um dia vamos adorar a Deus no céu. O que importa é saber que existe um baluarte, existe uma fortaleza
sempre bombardeando, mas você está protegido, porque você está na mão de Deus. Somente aquele que crer, levanta tuas mãos e dá um glória bem bonito para o Senhor. Vaso que se quebra. O que leva a Davi, o homem cheio de adjetivo de qualidade, dizer que é aquilo que se quebrou. Então vamos fazer uma ilustração. Eu vejo esse vaso aqui, com certeza ele deve ser de madeira, é isso, pastor? É de madeira, mas se fosse de argila, aquilo que se quebra para a sociedade se joga fora. Aquilo que se quebra para o amado se joga fora. Aquilo que se quebra para mim se joga fora, se joga no lixo. Aquilo que se quebra para a igreja, que se quebra para o ministério, que se quebra para o pastor, se joga fora. Vaso é um ser inanimado, é um ser inorgânico, não tem sentimento, não tem direção de vida própria. Quando eu falo que aquilo que se quebra se joga fora, se Deus fosse visar, se Deus tivesse visão como eu tenho, como você, como a sociedade tem, se Deus agisse como o homem age, a sua história, a minha história, a história da sociedade, tinha acabado há 6.000 anos atrás, após o primeiro homem pecar, mas não é assim. E no decorrer desta narrativa, encontramos 4 amor no grego. O primeiro amor é o amor ero, é o amor que se vive entre um homem e uma mulher. É quando você chama a sua esposa, sua namorada, sua noiva, onde você dá carinho e recebe carinho, onde você convida a sua esposa para fazer parte de um almoço bem bonito no domingo, a qual o Joaquim já falou que tem, e eu vou poder participar, porque os meus superiores, ele permitiu eu participar desse conclave, desse almoço tão bonito. O amor ero é quando você ama a sua esposa, é dentro do seu quarto, é quando você acaricia, é quando você beija, quando você tem sentimento puro por ela. O segundo amor no grego é o amor estóge, é o amor que se vive entre os pais, os filhos, pais, é o amor de responsabilidade, quando você tem responsabilidade de custear a escolaridade, o amor de responsabilidade, aonde você está incumbido de educar o seu filho, o que deve, o que não deve fazer. O terceiro amor é o amor filia, é o amor que você tem que estar bem espiritualmente, fisicamente e mentalmente. É se você olhar no espelho e não sentir inveja do seu irmão, porque ele tem uma estética bonita. Não é você olhar para a sua irmã e dizer que ela tem a estética mais bonita. É você estar bem psicologicamente, fisicamente. É esse amor filia. E o quarto amor é o amor ágape, é um amor incondicional. Meu querido, minha querida, Deus não te ama porque o seu dízimo é R$2.000, Deus não te ama porque você emprestou o seu carro para a obra missionária. Deus, Ele não te ama porque você agora nesse exato momento está falando, tadinho, Ele ainda está privado da sua liberdade. Deus, Ele não te ama porque você deu 10 cestas básicas para as pessoas necessitadas. Não, Deus, Ele nos ama, simplesmente porque você deve ser amado. Quando eu vejo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E eu falo para pessoas protegidas pelo amor ágape de Deus. Então, se você crê que você está protegido pelo amor ágape de Deus, levante as tuas mãos assim e dá um glória bem bonito para o Senhor. Amém? A nossa irmã também está lá de vez, toda vez, né? Eu não sei o nome da irmã, que Deus abençoe. Louva a Deus pela vida da irmã. Amém? Aquilo que se quebra, se joga fora. O primeiro vaso que se quebra na Bíblia está no capítulo 8 de 1 Samuel. Samuel nasce na cidade de Ramá, sua cidade, da sua residência, né? Do seu sepultamento, dedica a obra do Senhor. Mas ninguém tem a fórmula da juventude, correto? A não ser esse homem aí que desce escada, sobe escada na PAC, louvando a Deus e pulando. Eu falei para ele que
Eu quero chegar à idade de 120 anos, pulando como este menino. Amém? Então, é nitidamente, no nosso mundo, na nossa história real, é normal colocar pessoas de idade em asilo. A diretora chegou para mim, daí você pode fazer um favor para mim? Eu falei, sim. Você pode ir lá no asilo fazer um serviço, tal. Eu falei, sim, vamos lá executar. Cheguei lá, eu não sabia se eu trabalhava ou se eu abraçava e beijava aquelas pessoas abandonadas pelas seus filhos. Pessoas que tiveram as suas mãos acalejadas, marcado pelo tempo e pelo trabalho. Colocaram eles lá. Davi diz, um dos grandes salmistas, ele diz que minha mãe pode me abandonar, o meu pastor pode me abandonar, o grupo de evangelismo pode me abandonar, mas o Senhor jamais nos deixará só, né? Deus, ele não está alheio ao seu sofrimento. Então Samuel dedica sua obra ao Senhor, começa a julgar como juiz, julga na cidade de Betel, na cidade de Gigal e de Mispa. Exerce o seu ministério, é condigno de toda honra e toda admiração, ante e pela permissão de Deus. Diante do seu ministério, diante do seu relacionamento com a sua esposa, nasce Joel e Abias. Mas Joel e Abias não sabem o propósito, não conseguem compreender o propósito de Deus em sua vida. Não anda conforme a palavra do Senhor, trazia desgosto a Samuel. Então aquele sacerdote desce até Mispa, bate na porta da casa de Samuel. Bateu na porta de Samuel. Samuel se levanta, olha para Joel e Abias e diz: olha, eles não veio até aqui chamar você, Samuel. Eles veio aqui até a minha pessoa. E eu sinto barulho de rebelião, eu ouço barulho de fofoca e de desprezo. Quando Samuel abre a porta, eles olham para Samuel e diz: Samuel, o pneu do seu carro já está careca, o farol do seu carro já não tem mais visibilidade, a lataria do seu carro está enrugada, está arranhada, Samuel. O pneu também do seu carro já está careca. Você está cansado, queremos um rei. É assim que eles fazem, é assim que a sociedade faz. Então eles dizem para Samuel: Samuel, você tem que dar uma passadinha em Salmo 90, versículo 10, que a nossa vida é 70 anos, passar disso é enfardo e canseiro. Então Samuel começa a chorar. Samuel vai para o quarto. Então Deus branda do céu: olha, Samuel, não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é que eu penso de você. Se você quer que eu vou te aconselhar, eu vou te levar dentro da Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmo 92, 14, que na velhice ainda dará frutos. Somente aquele que crer. Levante as tuas mãos assim e dá uma rajada de glória para Deus. É isso que o jovem pastor está fazendo. Ele adora Deus, independente da adversidade, da dor, à angústia. Então, quando eu olho Davi falando que estava esquecido no coração deles, como morto, sepultado e um vaso quebrado. Davi sendo perseguido pelos próprios da sua nação, sendo perseguido pelos próprios da sua casa, isso dói. Isso machuca Deus, isso machuca o Espírito Santo, quando tem grupinho de pessoas para combater o próprio da sua nação, falar mal do seu pastor, do grupo de evangelismo ou do grupo jovem da igreja. Isso não tem edificação. A edificação é compreender que botar o joelho no chão, orar ao Senhor para nos revertir do Espírito Santo, para estar firme contra a cilada do inimigo. Quando eu vejo Davi falando que estava esquecido no coração deles como um vaso quebrado, aquilo que é inanimado não
tem valor para a sociedade. Por que Davi falou isso? Porque você, pastor Ronaldo, o seu cérebro pode armazenar 100 trilhões de fato. Cada ser humano, ele pode lidar com 15 mil decisões por segundo, desde o nascimento de cada pessoa no planeta Terra. A pessoa nasce com 700 habilidades, e uma dessa habilidade é você lembrar que assim como os animais foram criados para ser domesticado, você foi criado para adorar a Deus. Somente aquele que crer que foi criado para adorar a Deus, meu querido, abre o seu lindo sorriso e dá uma rajada de glória para o Senhor. Aquilo que se quebra para a humanidade. No dia 6 de agosto do ano de 1945, 8 horas e 16 minutos da manhã, enquanto você se levantava, enquanto meu pai se levantava, enquanto eu se levantava, meu pai botava a mochila nas minhas costas. Bom dia, meu filho, e eu falava: benção, pai. Meu filho vai para a escola e uma boa aula. Enquanto o Brasil se levantava e agraciava, brindava os seus cafés da manhã, nesta data, do dia 6 de agosto, do ano de 1945, no Japão, Hiroshima, acordava com uma bomba nuclear com 700 gramas de ogiva. Naquele impacto, levou 80 mil pessoas a óbito naquele instante. E logo após, mais 100 mil pessoas. Ou seja, na visão humana, aquele país não tinha mais força para fazer esse sucesso que faz hoje na ONU. Ou seja, o que é uma eugenia? Eugenia é a ciência que estuda as condições a favor da raça humana. Todo dia a ciência estuda para te dar uma vida melhor, uma vida sadia melhor. Na visão dos eugênicos, os que abordam esta disciplina, olhar a minha história, olhar a história de muito, talvez até que está sentado nesse plenário, ouvindo a palavra do Senhor. Muitos eugênicos, analisando história de país, ia pegar um papel em branco, como está aqui o telão, e ia escrever: certidão de óbito para Hiroshima, certidão de óbito para a vida de Adailton. Se Deus, eu já falei, se Ele visualizasse da forma que medicina, da forma que o homem e sociedade entende, a sua história, meu amigo, tinha acabado há 6.000 anos atrás. Concorda? E se você está aqui, meu querido, nesta manhã, porque você é amado, você é amada, você não sabe a grandeza que Deus, a obra que Deus tem na sua vida. Existem 3 tipos de missionário. Eu gosto muito de viajar para pregar. Existem 3 tipos de missões. Aquele que vai, a responsabilidade que repousa sobre os seus ombros. E o segundo missionário é o missionário contribuinte. É quando você vem adorar a Deus com a sua oferta e com os seus dízimos. O terceiro tipo de missionário é o missionário que fica intercedendo pelaquele que vai. Ou seja, de alguma forma você é um missionário. De alguma forma você está contribuindo para a obra do Senhor. Ou seja, um grande pregador conversando comigo, ele dizia, ele me abraçou em Vitória, quando eu fui lá pregar, ele falou: Adailton, nem tudo que está ruína está destinado a acabar. Já a minha professora de dicção, Miriam Santos, ela sempre dizia comigo: Adailton, menor do hoje é o amanhã, é o grande do amanhã. Amém? O segundo vaso que se quebra está no capítulo 9 do livro de 2 Samuel. É um vaso por nome Mefibosete, neto de príncipe, filho de príncipe e neto de rei. Então, por consequência da vida, na tragédia, correndo de inimigo, fica um manco, coxo de ambos pés, é levado à cidade de Lodebar. Cidade de Lodebar, diz a arqueologia, que era uma cidade árida, remota, distante de tudo e de todos. Ou seja, até as pessoas que vendiam, os mercadores, passavam longe de Lodebar.
Já o meu professor, ele dizia: Dailton, quando a pessoa é um bom vendedor, ele consegue vender areia no deserto. E eu sempre retribuí esse carinho com ele e falava: professor, um bom adorador até no deserto ele adora. Um bom adorador até atrás da grade ele adora. Um bom adorador até nas camarias hospitalares ele faz a obra do Senhor. Tem que ser um verdadeiros adoradores, e eu estou perante o povo que decidiu adorar o Senhor. Então, vendo rapidamente, porque não quero enfadar, quero que a mensagem seja lacônica, amém, breve. Então, vendo a vida, a tragédia desse jovem, vai para aquela cidade, ou seja, nós pecamos em uma área. Muitas pessoas querem umas mulheres mais bonitas, jovens. Muitas mulheres também jovens, que é um homem com estética também bonita. Mas e agora quando você escolheu uma pessoa aleijada? A sua tragédia não impediu de construir uma família. A Bíblia diz que ele tinha um filho que se chamava Mica. Mica ia para a escola e seus coleguinhas também encarnavam nele. Ele sofria de bullying, a encarnação, isso machuca o cérebro. Isso machuca a mente humana, quando nós somos discriminados, quando nós estamos à margem da sociedade. Mas não impediu dele ter uma esposa e ser feliz, independente da história, onde ele está. O que importa é o passado que ele fez. E quando nasce uma amizade, Davi chega ao reinado de Israel. Existe uma pessoa da linhagem de Saul, para que eu sirva de amor por nome Jonathan. Então chamou Ziba. Ziba falou: sim, Senhor, está na casa de Maqui, Londebar. Então prepara toda a comitiva para ir lá e buscar. Falar que ele vai sentar na mesa do rei. Senhor, o que o Senhor quer que faz? Olha, bota o de melhor, pega um cavalo, alazão, a carruagem, e diz que ele vai trazer ele aqui em Israel para comer na mesa do rei. E quando chega em Lodebar, e não tinha edificação, não tinha um telão de cano, aquela comitiva de Israel, bem sucedida, a qual casa iria entrar. Então aquele povo ficou eufórico: vai ser na minha casa, não vai ser na sua, não vai ser na minha. E Mefibosete, que era discriminado naquela cidade, aquela comitiva se para até a porta de Mefibosete e bate: Mefibosete, viemos te buscar. Então eu quero fechar esta mensagem no capítulo 2 de Cântico, versículo de número 10, 11 e 12. Eis que se passou o inverno, cessou-se a chuva, apareceram as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Somente aquele que crê, faça assim, ó, com as suas mãos e diz bem bonito: o tempo de cantar chegou. Bem bonito, cadê? O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, e uma chuva de palma para o Senhor do universo.